Opa, beleza? Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu quero te mostrar como é que você faz para usar o PicLumen. Então o PicLumen, atualmente, quando eu gravo, ele é gratuito, ilimitado e você pode fazer imagens muito boas de altíssima qualidade. E também ele tem algumas funçõezinhas a mais que são interessantes para você saber e poder usar e talvez vai te ajudar. E também você conseguir gerar imagens melhores. Então vamos lá direto. Aqui nessa primeira página a gente já consegue ver algumas coisas, imagens que são geradas basicamente aqui no PicLumen, entre outras coisas que talvez não vão te importar muito agora no início. Primeira coisa que você tem que fazer então é Generate for Free e você vai ser direcionado para esta página. Lembrando, você pode se logar aí com uma conta de Gmail e você pode usar pelo celular, pelo navegador no computador, aonde você preferir. Então, nessa primeira página, basicamente, é a comunidade. Então, aqui são imagens que as pessoas geram. Então, basicamente, pode ser que no futuro esteja um pouquinho diferente, mas vai ser possivelmente mais ou menos aí a mesma coisa. Então, aqui são imagens geradas. Você pode vir também, principalmente aqui em Hot, que basicamente seria quente. Seriam as principais imagens geradas, imagens que ficaram boas, que as pessoas deram like e por aí vai. Que coisas você pode fazer aqui que seriam interessantes para você? Primeira coisa, você pode clicar numa imagem gerada. Então, isso aqui é literalmente uma tempestade num copo d'água, tá? Então, essa imagem ficou bem bacana, bem interessante. Vamos supor que você queira refazer essa imagem. Você quer fazer essa imagem. É muito simples. Você vai copiar aqui o prompt, ou você pode clicar aqui que fica mais fácil, você copia o prompt. Então, é só uma vez, é necessário, né? Tô clicando só de exemplo. Então, aqui você teria o prompt copiado. Outra coisa que você teria que se atentar, qual foi o modo que a pessoa usou? Ela usou esse modo aqui, PicLumen Art V1. Daqui a pouco a gente vai ver na criação, então você vai entender que existe modos de criação. Ele usou algum prompt negativo? Não. Prompt negativo é pra gente, vamos supor, não quer que saia alguma coisa. Ele pediu uma tempestade num copo d'água, por exemplo. Então, prompt negativo eu poderia botar, não quero que tenha trovão, não quero que tenha relâmpago. Então, não teria. Por exemplo, às vezes a ferramenta buga, erra e ainda assim sai, mesmo tu não querendo. Que outra coisa você pode fazer de interessante aqui? Vamos supor, achei essa imagem bacana, interessante. Então, quem criou essa imagem? Nesse caso específico aqui, foi esse usuário aqui, ó, Márcio Casimiro, tá? Então, eu posso clicar no nome desse usuário e eu posso ver outras criações que esse usuário fez. Por que isso pode ser interessante? Depende do seu nicho, qual propósito você vai usar. Por exemplo, esse usuário criou essa foto aqui, vou clicar nele e ver se ele cria outras fotos desse tipo. E eu posso ter uma ideia, será que ele tá fazendo um nicho? Alguma coisa que é promissora? Olha que imagem interessante, o que será que ele faz com essas imagens? Fica aí um questionamento pra você, tá? Esse site aqui pra você ver, ele não tem tanta censura assim, ele é mais, como é que eu posso te dizer, liberado. Então, dependendo do que tu quer fazer, esse site talvez vai servir pra você, tá bom? Mostrei a dica aí, é uma dica que talvez seja interessante. Ainda na aba inicial, você pode filtrar por outros tipos de coisa, como por exemplo, fotografia e estilo anime. E aí você vai vendo. E lembrando que tá no hot, tá nos mais quentes, nos principais, vamos dizer assim. Outros estilos aqui, outdoor, e por aí vai. Você vai filtrando, mulheres, e por aí vai, você vai filtrando. Mas, coisa que possivelmente você mais vai usar e que mais vai importar pra você, seja o Create. Então você vai vir aqui no Create, e aqui no Create é onde que a gente vai criar as nossas imagens. Só deixa eu voltar e dar uma dica bem rapidinho. Ó, vamos lá, uma dica rapidinho aqui no Community. Vamos supor que você viu uma imagem, você gostou, você achou interessante, você quer recriar a imagem, mas você não pode porque o prompt está bloqueado. O que você vai fazer? Você vai tirar a print dessa imagem, seja no celular, seja no computador, você manda ela pro ChatGPT e pede para ele escrever um prompt para você. Depois é só você colar o prompt e usar o mesmo modelo que a pessoa usou. E pronto, você vai conseguir ter a imagem. Dito isso, cá estamos. Então eu copiei 1000 vezes aquele prompt lá, né, da imagem lá, e se eu não me engano, o modo que ele usou é esse primeiro aqui. Aí já vai ver. Então o que você pode fazer aqui? Você pode selecionar uma imagem como referência, daqui a pouco a gente vê isso. Você pode basicamente fazer um auto-translate, ou seja, traduzir o prompt aqui, só que esse modo de traduzir é pago, então para nós não vai rolar. Outro modo que aqui que é pago, que é o prompt em chance, então você tem como melhorar o prompt, só que é pago, tá bom? Então a gente não vai usar também, se você for usar no modo free. E aqui o que nos interessa, os modos de criação. Então a gente pode criar no PicLumen V1 Art, no PicLumen Realistic V2, no PicLumen Anime V2, no PicLumen Lineart V1, no Pony Diffusion V6 e no Flux. Esse Flux é bem interessante. Os que eu mais uso, sinceramente, para meus projetos que eu faço aqui de vídeos, são o 1, o 2 aqui e o Flux, são os que eu mais uso. Outra coisa aqui é você escolher o formato que a sua imagem vai sair. Então geralmente as pessoas usam 16:9, que é formato de YouTube, vídeo para YouTube. Geralmente 9:16, que é formato de vídeo de TikTok, que eu vou usar, é o que eu vou usar a exemplo aqui para nós. Ou se você tiver uma outra coisa, outro uso para outro tipo de projeto, alguma coisa, você pode escolher aqui, o que se adequa com o que você precisa. Aqui a gente seleciona a quantidade de imagens que a gente pode criar. Antigamente eram 4 gratuitas, agora virou 2 gratuitas. Se você quiser pagar para criar mais imagens ao mesmo tempo, aí você fica a seu critério para ver se os planos fazem sentido ou não. Então eu vou criar 2, que é o nosso limite, e que a gente simplesmente pode dar o comando e clicar para criar. Mas a gente tem mais algumas opções aqui. Basicamente essas opções aqui é Scale, eu nunca mexo, Steps, eu nunca mexo, e aqui na seed, o que acontece isso aqui? Basicamente quando você gera uma imagem, ela vai ter uma seed, que também é conhecida como semente, que é a tradução, né? Você pode fixar a seed aqui, ó. Então vamos supor, eu vou gerar a imagem aqui, daqui a pouco você vai ver, vai ter uma seed, eu posso fixar essa seed. Eu fixando essa seed, o que acontece? Eu posso conseguir criar imagens, as próximas imagens mais semelhantes, entendeu? Não quer dizer necessariamente que vai ser super semelhante, mas eu posso ter mais fidelidade nas próximas imagens. Então é um personagem, o personagem tá de boca aberta, por exemplo. Pode ser que na próxima cena
ele também se mantenha de boca aberta. É um exemplo, entendeu? É um exemplo bem aleatório, mas é um exemplo. Prompt negativo a gente não pode usar, então basicamente acho que seria isso que você vai usar, tá bom? Então vamos aqui gerar a imagem. Pra gente gerar a imagem é bem rapidinho. As primeiras, vamos dizer assim, os primeiros pares de imagem, os primeiros 5 pares ou 10 pares, se eu não me engano, você vai gerar super rápido. É super rápido mesmo, é tipo assim, menos de 1 minutinho. Agora, os próximos, depois, eu não lembro se é 5 ou 10. Ó, já gerou. Ó, ficou bacana. Ficou diferente do resultado lá que a gente viu, mas ficou bem interessante. Ainda é uma tempestade num copo d'água, né? Os próximos 5, acho que o próximo sexto par ou o próximo 11º par que você gerar, ele vai começar a demorar um pouquinho mais pra gerar, tá bom? Mas é pouca coisa mesmo. Ele gerou esse aqui pra nós, ficou interessante, né? Que é como a gente viu aquela imagem. Então, o que eu te falei aqui, ó? Por exemplo, ó, seed. Então, ele gerou essa seed dessa imagem aqui. E a seed, se não me engano, é a mesma sempre pras imagens que tu cria aqui, tá? Vamos ver final 87 e aqui final 87. Quando tu cria em dupla assim. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia copiar essa seed, eu poderia vir aqui e fixar a seed aqui. Se eu começasse a fazer mais imagens parecidas, semelhantes com essas, pra eu conseguir ter um resultado melhor e mais consistente. Como eu disse, nem sempre funciona, você tem que fazer na base do teste de erro e de acerto. Eu vou colocar um outro prompt aqui pra gente gerar. Eu vou manter tudo igual, vou manter o mesmo estilo, eu vou manter o mesmo formato aqui e eu vou manter duas. Então, vou gerar. Não tem semente, não tem nada, tá? Deixa eu cancelar aqui o random. Pronto. E agora eu vou gerar. Ó, cá está pronto e ficou um resultado muito interessante, cara. Muito interessante de verdade. Ó, as duas imagens que gerou. Muito interessante, super realista, os detalhes aqui, enrugado, a questão da iluminação, muito bom, muito bacana. O que você pode fazer? Vamos supor que você tá criando imagem, mas não tá saindo exatamente como você quer. O que você pode fazer? Você pode alterar o estilo. E o estilo você pode alterar tanto no prompt, quando você pedir, ou também aqui na ferramenta. Então eu vou criar mais realista. Talvez ele não vai sair tanto assim, ó. Aqui parece um pouco desenho, um pouco desenho, sabe? Mas talvez aqui ele saia mais realista, mais um rosto real de uma pessoa, vamos dizer assim, de verdade. Então vamos deixar ele gerar aqui e vamos ver como é que fica. Parece mais uma pessoa de verdade, um senhor idoso de verdade. Parece mais do que esse aqui. Não que esse aqui não pareça de verdade, também parece, mas ele tá mais, vamos dizer assim, caricato, mais desenho, entendeu? Não parece tão realista, entendeu? Esse aqui já tá mais verdadeiro. Então beleza, esse aqui é o realista, dependendo do estilo de imagem que tu vai usar, faz sentido pra você. Vamos mais uma vez nesse prompt e eu vou tentar gerar uma versão anime e uma versão flux pra você ver, tá bom? A diferença. Então perceba, eu tô usando o mesmo prompt, ou seja, o mesmo comando, eu tô dando o mesmo comando em todas ali na criação, eu só estou mudando o modelo. Então pode ser que às vezes a sua imagem, ela só precisa estar num modelo diferente pra chegar onde você quer. Ó, e agora perceba, a gente continua com a mesma imagem. Aqui basicamente como se fosse um realista, aqui é o realista verdadeiro, né? E aqui o anime. Ficou bem interessante, ficou bem bacana. Realmente parece um estilinho anime, né? Basicamente acho que na geração de imagem você entendeu. Isso vai depender do prompt que você vai mandar, no estilo que você quer, e também você pode mudar conforme o estilo que tem aqui. Esse fluxo aqui, ele é bem interessante, eu só quero mostrar isso aqui mais rapidinho pra você, e a gente vê outras funções que é interessante você saber e que você possa, talvez, usar. Ele ficou interessante, às vezes isso aqui acontece. Pode ser que ele detecte que essa imagem é imprópria, alguma coisa assim, e às vezes bugue, tá? Daí é só você gerar mais imagem, gerar novamente. Ele ficou semelhante, parecido com as primeiras imagens, só que a coloração não ficou tão legal. Na minha opinião, não ficou tão bacana. Então, olha só, tá parecido com esses, porém a coloração deu uma certa estranheza aqui, tá? Na minha opinião. Então, eu poderia gerar mais, ver se ele vai se manter. Qualquer coisa eu poderia mudar o prompt ou mudar o modo de pedir. Vamos lá, outras coisas que você pode fazer. O que você pode fazer de interessante aqui? Vamos ver, vou testar com essa imagem aqui, a primeira coisa que eu quero te mostrar que vai ser melhor. Nas imagens aqui, a gente tem sempre 3 pontinhos. Então, tem algumas coisas aqui, ó. Vamos nessa aqui, ó. Tem 3 pontinhos, você pode baixar a imagem, você pode salvar essa imagem, depois você vê na galeria, nas coleções, ou você pode simplesmente excluir, deletar, por algum motivo. Ou simplesmente você deixa aqui, não tem por que deletar. Nesses 3 pontinhos, tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode remover o fundo dessa imagem, tá bom? Remove BG é remover o fundo da imagem. Por algum motivo, se tu precisar da imagem sem fundo, é só clicar aqui. Então, vou clicar nos 3 pontinhos, remove BG, e ele gera, fica lá pra cima, ó. É como se fosse fazer uma imagem nova. Então, em teoria, ele vai remover o fundo, vai ficar só o copo. Na teoria, vai ficar só o copo. Vamos ver o que ele vai identificar. O copo com a tempestade dentro, né? Vamos ver. Beleza, então tá aqui o copo. Teoricamente, ele removeu o que eu acreditei que ele removeria, que seria, né, o fundo, a parede, a mesa aqui, e ele deixou o copo com a tempestade no copo d'água, né? Ele removeu o fundo. Então, pode ser que, eventualmente, alguma forma, alguma imagem que você faça, você remova o fundo. Outra coisa que você pode fazer, vamos supor que, quero gerar essa imagem aqui de novo. Perdi o prompt. Eu posso clicar aqui, eu posso botar remixar, tá bom? Então, aí ele tem o prompt aqui, e o modo que basicamente eu gerei aqui foi o primeiro modo, né? Então, também você pode clicar na imagem, ele mostra o modo que você gerou. Então, basicamente, eu posso botar aqui, ele já tá no modo certo, né? E eu posso gerar novamente. Isso aqui eu já gerei novamente pra te mostrar uma coisa. Você tem como usar uma imagem também de referência. Perceba aquilo que eu falei, ó. Eu gerei algumas imagens, acho que foi 5, vamos ver. Acho que foi umas 5, né? Uns 5 pares. E aí ele começou a demorar um pouquinho agora, tá? Mas essa demora é bem pouquinho mesmo. Depois que passa 5 imagens aí gratuitas, vamos dizer assim, tá? Todas são gratuitas, né? Mas depois que você gera algumas, ele dá uma certa demora, um certo delay pra você gerar umas próximas imagens. Essas imagens a gente já tinha gerado, né? Ele saiu bem semelhante. O que a gente pode fazer aqui de diferente? Tem uma opção aqui de usar uma imagem de referência. Então, o que eu vou fazer? Eu subi aqui uma imagem de referência de um zumbi. Um zumbi totalmente aleatório. Isso aqui vai depender do que você quer fazer e como você vai usar. Então, peguei e subi essa imagem e eu vou usar o
mesmo prompt que a gente tava usando ali, tá? Eu acho que ele não tá colado. Deixa eu ver se tá colado esse aqui. Deixa eu apagar aqui. Tá, beleza. O prompt é esse, mas a imagem de zumbi não tá aqui. Não, a imagem de zumbi tá aqui. Então vou deixar tudo agora da mesma forma que tá. Então, teoricamente, agora o rosto dele tem que sair meio zumbi. Perceba, eu não mudei nada no prompt, eu apenas coloquei uma imagem de referência, tá bom? Então vamos ver o que sai aqui. Ó, eu acabei de cometer uma burrice, tá? Não cometa a mesma burrice que eu. Isso aqui fica as imagens que você fez o upload. Só que pra você colocar ela, eu tinha esquecido, você tem que colocar aqui. Aí sim vai ficar referência. Então pronto, agora a gente vai ter que refazer de novo, porque eu fiz a imagem aqui, ó, sem a referência. Agora vamos de novo, remixar, e ele está com a referência. Agora, peraí, agora sim ele tá com a referência. Então, mesmo prompt desde o início, criando aquele rosto ali, só que agora com essa referência. Vamos gerar e agora sim vai dar certo. Então, olha só, ficou meio estranho. Ele obedeceu e não obedeceu. Ele tá meio com a feição aqui de zumbi. Ó, aqui ele tá meio querendo virar um zumbi, só que ainda não tá? Então perceba, ó. Essa aqui é as imagens que a gente criou com esse prompt. E aqui também é o mesmo prompt, só que com referência. Então perceba, ele tá meio semelhante como que tava a feição do zumbi na questão de tá com a boca assim aberta, ó. Ele seguiu, mas ele não ficou exatamente num aspecto do zumbi, entendeu? Mas ele seguiu a feição que tava, vamos dizer assim, a expressão do rosto do zumbi, entendeu? Com a boca meio aberto, nesse estilo de olhar aqui, a sobrancelha, do jeito que tá o zumbi. Mas ele não seguiu a questão da pele, assim, tudo mais, porque não tá no nosso prompt. Então, isso aqui da questão de você usar uma imagem de referência, você tem que fazer testes da forma que você quer para atingir o resultado que você deseja. Eu gostaria de fazer um convite. Eu tenho meu método onde eu te ensino a usar ferramentas de IA para você criar vídeos virais 100% gratuitos. São todas ferramentas de IA, tá bom? Então, atualmente eu tenho 5 módulos aí para você aprender. Você aprende a usar as ferramentas, a criar vídeos, a criar imagens, a transformar imagens em vídeos e usar áudio e fazer vídeos pra gente postar aí nas redes sociais, começar a viralizar e monetizar nosso perfil, ganhar dinheiro com isso. Esse curso aqui custa apenas R$37. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido sobre o PicLumen. Convido você a assistir aqui pelo menos o vídeo e você entender o que eu quero passar pra você. Muito obrigado, talvez eu te espero no próximo vídeo do canal.